Beleza, então, pessoal. Então, agora já estamos gravando, ok? Então, pessoal, né, eu já postei para vocês, eu vou apresentar já aqui a minha tela. Vou pedir licença novamente, que agora eu vou apresentar a minha tela, vocês vão ver o meu computador. É, E enquanto eu estiver apresentando a minha tela, pessoal, eu não consigo ver o chat. Aí eu vou pedir, por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto eu estiver falando, tá? Liguem o microfone de vocês e façam, senão eu não vou conseguir visualizar pelo chat, enquanto eu estiver assim apresentando minhas telas, tá? Mas, pessoal, então na semana passada eu postei para vocês o primeiro PAPR nosso. Está aqui a visualização que vocês vão ter, né, assim que vocês entrarem no SIGA. Vocês vão ter exatamente essa visão, né? Eu estou visualizando aqui como discente, ok? Então, né, vocês viram que logo dessa primeiro dia de aula nossa aqui, né, a gente fez as várias postagens, né? O mais importante, que logicamente, é o PAPR, que vai estar todas as informações, né, para os próximos 21 dias. Esse especificamente eu vou até comentá-lo um pouquinho, né, eu vou entrar lá no arquivo, né? Aqui está um artigo que a gente pede lá para ler, né? O nosso livro didático, tá? Uma reportagem que vai ser mencionada no estudo dirigido, tá? E esse aqui é um vídeo que eu gravei apresentando a disciplina para vocês, ok? O que é mais importante? Vamos ir direto aqui para o nosso PAPR, pessoal. Então, esse arquivo foi postado, né, na semana passada. Eu estou dizendo lá, então, esse primeiro, né, aqui está, né, informações sobre a disciplina, número de aulas. Esse PAPR específico, pessoal, eu estou colocando aqui 26 aulas. Ué, tá demais, não dá não, professor? É por causa do tamanho do tema, pessoal. Eu gosto de trabalhar esse tema junto, né, que a gente chama aqui de recursos hídricos, né, contaminação e tratamento. Os nossos PAPRs aqui, normalmente, a gente faz eles para cada 21 dias, né? É a regra esse semestre. Esse aqui, então, para cada 3 semanas. Esse aqui, especificamente, pessoal, ele vai ser para 6 semanas. Por isso que não se assustem se vocês acharem, né, que foi muita coisa que está colocada aqui. É bastante mesmo. Mas são para 6 semanas de aulas. Ok? Então é bastante tempo para fazer as atividades né, ler tudo que a gente está pedindo para ler, né, e assistir todas as videoaulas que a gente está pedindo para vocês assistirem. Eu só quero deixar isso bem claro, tá? Vocês podem ter visto, reparado lá no prazo, né? Desculpa. Vocês podem reparar que no prazo, no estudo dirigido, tá vendo? Ele vai terminar somente no dia 21/6. Né? Então é um prazo bem grande, né? O estudo dirigido, ele é meio grande também. Não sei se alguém já tentou fazer, pessoal. Ele é todo feito diretamente dentro do cigarro. E como ele é extenso, você não conseguir fazê-lo todo de uma única vez, que provavelmente não vão conseguir, né? Você vai enviar a si mesmo eles não estando completo. Depois você vai poder continuar fazendo, ok? Então, o que você fizer, você envia, ok? É uma das estratégias para se resolver esse estudo dirigido. Tá? Mas eu queria só mostrar isso aqui rapidamente. Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso PAPR. Então, pessoal, eu vou abrir para vocês falarem o que for, né? Já devem ter assistido a nossa apresentação, vasculhado algum desses materiais, mas é isso aqui que eu preciso que vocês façam, pessoal, nessas 6 primeiras semanas de aulas nossas, né? A gente vai ter novos encontros síncronos, né? Nesse período ainda, hoje é o primeiro, mas eu preciso que vocês leiam para mim esses 3 capítulos do nosso livro, tá? Não está muito extenso. Vocês assistam todas essas videoaulas, nenhuma delas é muito extensa também, justamente para facilitar a visualização. Okay? Leiam, pessoal, essas reportagens, são reportagens muito importantes para vocês, principalmente, né? E, logicamente, que resolvam o estudo dirigido. Né? Vocês vão ser avaliados, né? E a presença vai ser dada para aqueles que resolveram o estudo dirigido. Se não resolveu, ganha falta geral, né? E não ganha nota, logicamente. Tá? Isso eu quero deixar bem claro, então, pessoal. Por que eu coloquei um PAPR tão grande? É porque esses assuntos são assuntos todos interligados e eu gosto de trabalhá-los de uma forma juntos, né? Que a gente já estuda tudo que tem a ver com recursos hídricos, né? A gente vai ver um pouquinho aqui da disponibilidade, da distribuição deles,
da contaminação, o que tem causado a contaminação, os tipos de contaminante e os tratamentos. Então, são assuntos muito interligados. Eu poderia ter dividido em 2 PAPRs? Poderia, mas não faria diferença nenhuma para vocês, né? Eu prefiro que vocês tratem esse assunto, porque é um assunto único, né? O foco aqui são os recursos hídricos, né? Onde eles estão, né? Como que eles estão sendo contaminados e quais os tipos de tratamento que existem, né? E que podem ser desenvolvidos. São assuntos importantíssimos, pessoal, para a área de vocês, né? Um dos grandes problemas ambientais que existe nos dias atuais, né, é a questão da água, pessoal, né? Eu brinco muito, né, com alunos, com amigos, né? Quem tem alguma propriedade rural que tenha uma boa nascente de água, né? Eu falo bem claramente, né? Proteja essa nascente, cuide dessa nascente, porque a água, pessoal, está ficando um assunto, né? A gente vive num país que a gente tem muita água, mas de uma forma geral está ficando cada vez mais difícil a gente ter acesso ao que a gente chama de água potável. Ela está aí, mas, né, quem paga as contas de luz, de água, por exemplo, pode perceber que cada dia que passa a água está ficando cada vez mais cara. Está ficando cada vez mais difícil da gente obter esse recurso, né, de tratá-lo e entregá-lo na casa das pessoas, né? A gente tem feito isso razoavelmente bem, mas está ficando cada vez mais difícil. A tendência é que o preço da nossa conta de água só aumente, né, porque está diminuindo a disponibilidade desse recurso, né? E o pouco que está tendo disponível está ficando cada vez mais contaminado. Essa é a situação. Mas esse assunto vai ser tratado, né, nessas várias videoaulas que a gente colocou aí para vocês, tá? Eu não tenho como obrigar ninguém a fazer o que está aqui, pessoal, né? Mas essa é a indicação que a gente dá, tá? Quem quer ter um bom rendimento, eu imagino que vocês queiram ter, né? Acho que vocês não estão aqui brincando, né? Num momento tão difícil, talvez um dos piores momentos que a gente pode já ter passado, né? E vocês estão caçando fazer esse curso, né? De uma forma remota, que já é muito pior do que a forma presencial, né? Se a gente estivesse ao vivo, né, presencialmente numa sala de aula, talvez o nosso relacionamento seria outro, né? A gente ia conseguir desenvolver uma relação que talvez seria mais benéfica para o aprendizado. Mas, infelizmente, o momento não é assim, né? A gente tem que trabalhar com o ensino remoto, e no caso do instituto nosso, né, do IF Sudeste de Minas, a gente trabalha no sistema assíncrono. Então, eu não posso usar essas aulas aqui, pessoal, para dar realmente uma aula, para ensiná-los, né, assuntos. Isso tem que ser feito via videoaulas, né? Os objetivos dessas aulas síncronas que a gente está fazendo, por exemplo, hoje, né, é tirar dúvidas, principalmente. Mas eu sempre vou usar também esse tempo, né, para a gente poder estar conversando, logicamente, e estar tirando, né, possíveis dúvidas. Ok? E também e fazer revisões, né? Dar algumas chamadas, né? Alguns apontamentos, né? Destacar alguns assuntos muito importantes. Ok? Vou fazer isso aqui brevemente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu abri agora o arquivo do livro. Então, né? Vocês já devem ter percebido. Espero que sim, tá, pessoal? Como eu falei, eu quero que vocês leiam esse livro, tá? É um livro que foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, então é um material que tem qualidade, ok? E é um material que dá para a gente trabalhar num curso técnico, pessoal. Né? Ele é bem resumido, então é um material que dá para trabalhar no curso técnico. Logicamente, a gente vai estar disponível o tempo todo para estar ajudando vocês no que for preciso. Né? Eu não entendi, professor, um parágrafo, uma frase, o que seja. Né? Você vê que vai começar aqui, né, na nossa primeira aula, recursos hídricos. Vou passar rapidamente aqui, chamar a atenção de alguns pontos, pessoal, de recursos hídricos. Né? Que vai estar falando da questão da água, né? Algumas características, eu vou mostrar num slide um pouco mais detalhado, tá? Classificação, pessoal, isso é muito importante, existem classificações que vão sendo atualizadas com o tempo, mas quem faz isso aqui no Brasil, né, é a CONAMA, né, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e ele que vai, que publica, né, e às vezes eles vão atualizando, né, portarias, né, as resoluções CONAMA. Então, aqui a gente já mostra nesses 2 primeiros quadros, né, essa classificação de águas doces, salobras e salgadas, né, uma classificação mundial, uma classificação aqui brasileira, né. O que é água doce? O que é água salobra? O que é água salgada? Tá? Então, tem todas essas diferenciações. A distribuição, pessoal, é uma coisa que a gente tem que ter muito, né, ter isso muito claro, né. A gente vê isso desde criancinha, a gente vê essas questões de distribuição, né. Com certeza vocês sabem, né, que a maior parte da água que existe
Nunca, a água, pessoal, é um recurso que nunca vai faltar. Eu falo isso para vocês com toda tranquilidade, tá? Não vai faltar água, vai faltar água potável, água para a gente beber, de qualidade. E às vezes talvez nem vai faltar, vai ficar muito cara, né? Quem tiver dinheiro vai ter, quem não tiver vai ter problemas. Se o governo não garantir essa água, né, para quem não tiver recurso. Por que a água não vai acabar, pessoal? Porque tem muita água no nosso planeta. E essa água já está aqui há bilhões de anos, né? Por vários motivos, essa água chegou até o nosso planeta. Só que a maior parte da água que existe no nosso planeta é uma água salgada. Ela está nos oceanos, é uma água salgada realmente nessa classificação aqui, né? É uma água que é imprópria para o consumo humano e para uma série de outros usos. Somente 2,5% da água que existe no planeta é uma água doce, né? Ou salobra, que a água salobra, né, ainda pode ser usada para uma série de usos. Ok? Agora, então tá bom, tem 2,5%, é muita água, e 2,5% dela é própria, né? O problema é que onde que está essa água doce? Quando a gente para olhar, esse quadro que, né, de pizza está mostrando para a gente, a maior parte, quase 70% da água doce que existe, pessoal, ela está na forma de gelo e de neve, nas geleiras. Então ela não está disponível também, né? Somente quem mora lá perto pode ter um pouco de, né? São regiões inóspitas, praticamente não mora ninguém nessas calotas polares, principalmente, né? Nos topos das grandes montanhas, onde tem muito gelo e neve. Então, 70% da água doce que existe no planeta já está descartada, tá? Porque essa água não está acessível. Veja o restante, pessoal. Quase que 30% é água subterrânea. É a água dos poços, né? Essa água, pessoal, a gente vai discutir bastante aqui, a gente tem usado muito, né? Barbacena mesmo tem bairros que é abastecido, né, somente com água subterrânea. Tem cidades inteiras sendo abastecidas com água subterrânea, tá? Mas é uma água que a gente não deveria estar usando. Essa deveria ser um grande reservatório, né? É um grande reservatório que deveria ser uma reserva estratégica. Mas muitas cidades estão usando por quê, pessoal? Olha os outros níveis aqui. Tá vendo? 0,9% está nos pântanos e na umidade de solos. Também uma água inacessível. Somente 0,3% da água doce que existe no planeta está em rios e lagos, que é onde acontecem as principais captações. E é onde também recebe a maior parte de esgotos, né? A maior parte do esgoto das cidades aí vai para os rios e lagos, dependendo da cidade, né? Então a gente tem um problema muito grave com água. Mesmo que a gente tenha muita água, né? O que está realmente acessível para a gente, o que deveria estar, somente é esse 0,3%. Pelas diversas dificuldades, o livro vai destacar isso bem, muitos países, né, têm usado, talvez de uma forma exagerada, nessa água subterrânea. E quanto mais vai ter nessas crises hídricas, mais vai sendo usado água subterrânea, porque é onde é uma fonte que você vai tendo segura. Só que isso aqui é que nem uma caixa d'água, né? Isso aqui só vai secando se você for retirando e não recompondo, né? E uma água subterrânea, ela demora milhares de anos, pessoal, para se infiltrar e chegar, né? E reabastecer. E a gente está tirando essa água numa velocidade muito grande. Okay? Já fica aqui um problema para vocês estarem pensando aí, né? Como que é problemática a questão da água. Okay? E esse outro dado aqui também mostra, pessoal, o planeta tem muita água doce. Vamos então na água doce, né? É até bastante. O problema é que essa água é muito mal distribuída. Eu falei, o Brasil está numa região que a gente tem uma abundância de água, tá? Nós vivemos numa abundância de água. A gente percebe aqui que está vendo a América do Sul, está em vermelho, ó, 27% da água doce que existe no planeta, né, dos recursos hídricos que estão disponíveis, estão na América do Sul. Então, a América do Sul, né, se você comparar com os demais aqui, ela é até pequena, né? Ela é muito menor. A Ásia é muito maior do que nós, tá vendo? A água tem menos água do que a gente disponível e muito mais pessoas. A África também é muito maior do que a gente, né? A própria Europa. Então, né, a gente está numa região de muita água. Tem regiões secas no Brasil? Tem. E até, né, seria muito interessante que todo mundo conhecesse, pessoal, o semiárido nordestino. Pra vocês terem a noção de o que é viver com pouca água, né? Mas aqui na nossa região a gente vive numa abundância de água, até a gente não dá tanto valor a esse bem, né? É uma coisa que a gente tem o tempo que quiser usar. A gente até usa ela para fins não tão nobres, né? Mas você vê que a água tem um problema de distribuição, né? Isso tem gerado problemas muito graves, né? A gente postou uma série de vídeos lá que vai estar falando essa questão da crise hídrica, né? Das brigas, né? Das guerras que acontecem por causa do acesso à água.
E aí, essa questão da água no Brasil, então o Brasil tem muita água? Tem, mas tem regiões que tem muito pouca. Você vê que a maior parte, 70% dos recursos hídricos brasileiros estão na Amazônia, lá no norte, na região norte, que é a região que menos tem gente, né? Praticamente, né? Quase igual ao centro-oeste mesmo. Mas é a região que mais tem água e que praticamente menos tem gente. E a região que tem muita gente, né, que é o Sudeste, né, não tem tanta água assim, né? E o Nordeste, então, pessoal, tem bastante gente, é o segundo estado, né, é a segunda região que tem mais população, quase 30, mais de 30% da população brasileira está no Nordeste, mas lá só tem 3,2% dos recursos hídricos brasileiros. Então a gente tem um problema, né, de recurso hídrico, mesmo no Brasil, que tem muita água. Então a disponibilidade de água é um problema extremamente grave. E esse primeiro capítulo ele vai discutir bastante a questão das águas subterrâneas, como eu falei, né, que é um recurso que está sendo, né, virou a bola da vez, né, é o que sobrou, é o que está sendo mais fácil de fazer e muitos países, né, a gente mesmo também tem feito isso bastante. Então esse primeiro capítulo é um capítulo bem tranquilo que vai estar discutindo bastante essa questão da disponibilidade da água. Okay? Aqui para o final ele vai falar dessa questão dos aquíferos e da água subterrânea. Tá? O segundo capítulo ele vai tratar exclusivamente de contaminação, né? Você vê que a meta é conhecer as fontes de contaminação, né? E alguns parâmetros de qualidade das águas. Vocês estão fazendo uma disciplina específica somente de qualidade de água, né? Então a gente não vai aprofundar tanto aqui, mas a gente vai citar, né? Esse capítulo 2, ele é muito importante para vocês, né? Ele vai estar trazendo, pessoal, né? Esse histórico ele é muito importante, é um histórico sobre saneamento básico, tá? É muita curiosidade aqui, que é importante que vocês leiam. Ele vai falar dos critérios, como não poderia deixar de ser. Esses critérios são, né, são portarias que o CONAMA, né, publica e vai atualizando. Então aqui ele vai destacar, né, as classes do CONAMA, doce, salina e salobra, e os usos, pessoal. E entre as classes, existem as subclasses, né, as classes especiais, 1, 2, 3 e 4. Para doce, né, e salina e salobra tem somente 3 classes e a classe especial, né, ou seja, 4 classes. Mas aqui tem os fins, os usos. O que a gente mais precisa é abastecimento doméstico, né? Lógico que tem outros usos aqui, mas o mais nobre dos usos da água é o abastecimento doméstico, é a gente poder se alimentar, né? A gente beber e usá-la para preparo de alimentos. Somente águas doces, né? E a água salobra, classe 1, pode ser usada para abastecimento doméstico. Isso é um problema, tá vendo? Tem muita água, mas a maior parte da água que existe aí, ela não está disponível para abastecimento, não. Nem às vezes, nem com tratamento. Ok? Então, é interessante, dê uma olhada nisso aqui também, tá joia? E ele vai trazer aqui uma série de parâmetros, pessoal, que avalia a qualidade da água, e vai explicar cada um deles, tá? Eu não tenho como fazer isso aqui um por um aqui agora, mas como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês vão a gente vai criar aqui alguns canais, né, de contato para a gente estar podendo tirar qualquer tipo de dúvida que surgir, que não ficou claro no livro e nas videoaulas, tá? Então, aqui temos vários parâmetros. Ele vai explicar cada um deles, a importância de cada um deles, né? Por que eles são critérios, né, de qualidade, beleza? Vai falar um pouquinho sobre ensaios de toxicidade, ok? E aí o terceiro capítulo, que vai fechar, né, esse primeiro ciclo, como são 6 semanas, eu recomendo, né, 2 semanas no mínimo, né, no máximo, para cada um desses capítulos, né? Se você fizer isso, então não vai pesar, né? Dá para fazer. E aqui no terceiro capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, é importante, né, vocês terem noção. A gente estuda o ciclo hidrológico também desde o início da nossa alfabetização, a gente vai aprendendo um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, né, lá no ensino fundamental. E importante, pessoal, que ele vai falar aqui nesse último capítulo, né, desse primeiro PAPR, então, capítulo 3, sobre tratamento de água e tratamento de esgotos. São assuntos importantíssimos, né? É um mínimo, um técnico em meio ambiente, ele tem que entender muito bem, principalmente na sua cidade, tá? Quais os problemas ambientais que tem na sua cidade, né? Então ele tem que saber quais são os problemas e saber entender como que pode ser feito, né? Então ele tem que tratamento de água existe praticamente em todas as cidades. É raro se encontrar uma cidade que não tem tratamento de água, né? Tratamento de esgoto nem tanto, está crescendo, mas ainda é uma coisa, né, que precisa de crescer muito. Mas vocês precisam saber muito bem, pessoal, como que a água é captada e tratada na sua cidade. De onde vem a água que chega na sua casa? Vocês, principalmente, que serão, né,
técnicos em meio ambiente. Então, vocês têm que entender sobre o tratamento de água total da sua cidade, da sua região, de onde vem, onde é captado, de qual rio, a qualidade da água que está sendo captada, como que ela é tratada, como que ela é distribuída. E o mesmo para esgotos, onde houver, e se não houver, né, vocês têm que saber que existe e saber também os possíveis métodos que poderiam ser utilizados, né? Existem vários métodos para se tratar esgotos, né? E aí a finalidade vai depender daquele tipo de esgoto daquela cidade, né? De uma série de fatores que vocês vão estar estudando, né? Vão ter disciplinas específicas também para se tratar da questão do, do esgoto, tá? Então esses são os 3 capítulos. Eu vou retornar aqui agora para a nossa apresentação. Ok? Então, lógico que vocês não estão me vendo, mas aqui agora eu saí lá da apresentação. Nós estamos na nossa tela inicial aqui, pessoal. Então, eu fiz uma apresentação bem breve aqui do nosso PAPR, né, do nosso livro. E as videoaulas estão lá listadas. Então, já ficou claro para vocês que ler o PAPR, todos vocês com certeza leram, né? Porque eu só vou deixar os links, pessoal, das aulas síncronas no PAPR. Porque é uma obrigação do aluno olhar o PAPR. Isso é uma obrigação. Agora, se ele vai fazer realmente o que está lá, aí, né, essa pandemia está servindo muito para isso, pessoal. Está dividindo, né, quem quer e quem não quer, né? Quem quer fazer e quem quer copiar. Quem quer copiar vai conseguir copiar da internet, de colegas, né? Ou quem quer fazer e realmente aprender, vai conseguir fazer, pessoal. A gente vai dar o máximo, a gente vai fazer de tudo possível aqui para quem quiser aprender alguma coisa nessa disciplina, que aprenda. Nosso objetivo aqui vai ser esse, né? A gente vai estar trazendo materiais e fazendo aulas síncronas com esse objetivo. Que vocês consigam, né? Que vocês aprendam e entendam o mínimo, pelo menos, de cada assunto, né? Nesse primeiro assunto aqui, de recursos hídricos, vocês têm que entender, então, pelo menos na sua região, né? Onde que estão os recursos hídricos, quais são os rios que cortam a sua cidade, sua região, né? Se não tem rio, de onde que está captando água para abastecimento público, né? É subterrânea? Os riscos disso, eu posso ou não posso captar essa água subterrânea, né? Essa água está de boa qualidade ou não? Como é que é o tratamento? Então, né? Recursos hídricos é um assunto fundamental. Só finalizando aqui. Vocês têm que entendê-lo muito bem. Nem à toa que eu estou dando 6 semanas para vocês se aprofundarem nesse tema. Porque ele é fundamental em qualquer cidade. Tá? A água é um bem mais precioso, pessoal, que temos. Vocês já devem ter visto várias greves de fome aí na televisão, né? Está meio em baixa, né? Mas era comum, há alguns tempos atrás, greves de fome. Eu já vi várias vezes, né? Em cadeias, em presídios, por alguma causa ambiental, por algum motivo ou outro, né? Alguém se prontificava a fazer uma greve de fome. Só ficava lá vários dias, né? Sem comer nada. Mas você nunca vai ver alguém fazer uma greve de água, que não seria nada sensato, né? E sem comida a gente consegue ficar até uns 30 dias, dependendo da reserva que a pessoa tem, né? Do peso dela. Agora, sem água, pessoal, você não fica mais que 5 dias. Você vai morrer com certeza, né? O nosso corpo, a gente não consegue ficar sem água. A água ela é fundamental, é vital, ok? Só queria deixar isso claro, pessoal. E agora eu quero abrir para vocês. Eu quero que vocês falem o que tiver que falar, se tiverem alguma dúvida. E de cara, pessoal, a gente tem que fazer alguns combinados aqui. Nós já temos o SIGA, que vai ser o nosso sistema oficial de comunicação, de atividades, tudo vai ser via ele. Mas é interessante, eu não sei se a turma vai querer fazer isso, né? Se a turma vai querer criar um grupo de WhatsApp por disciplina. Eu imagino que talvez vocês vão querer fazer, né? Mas se quiserem ou não, aí é a turma que vai decidir. Mas eu vou, independente disso, eu vou deixar com vocês o meu WhatsApp para, se criarem o grupo, me adicionem lá. Se não, vão mandar mensagens para mim, para ficar à vontade, tá, pessoal? A gente está aqui, principalmente nesse horário de quartas-feiras, né? À noite, vocês viram que eu coloquei lá no PAPR, né? É os horários de atendimento para essa turma. Então, eu vou estar sempre disponível, né, nesse horário específico para estar tirando dúvidas. E, logicamente, vocês podem me mandar dúvidas a qualquer momento. É isso mesmo? A qualquer momento. Via WhatsApp é o melhor meio, né? Eu acho que é a forma mais barata e mais rápida e mais fácil aqui para a gente estar se comunicando. Tá? Então, houve qualquer dúvida que você teve em qualquer assunto que seja da disciplina, me mandem via áudio, né, ou uma mensagem, que eu vou responder assim que possível, eu vou responder, principalmente via áudio, né? Eu posso mandar algum vídeo pequeno. Então, o WhatsApp vai ser um contato interessante
para a gente poder estar tirando dúvidas. Tá? Se criarem o grupo, é bom que aí, se tiver alguma emergência, né, eu não conseguir avisá-los via notícia do CIGA, eu vou avisá-los via o grupo de WhatsApp. Né? Todo mundo vai ver rapidamente, tá? Então, se forem criar, criem, né? Meu número está aqui. Mas, independente de criar ou não, pessoal, qualquer dúvida que tiverem a respeito da disciplina e outras coisas possíveis também em relação ao curso que estiver no meu alcance, né? A gente está aqui para ajudá-los, tá bem? E eu quero passar a palavra para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se olharam o material, se tem alguma coisa a reclamar ou acrescentar, sou todo ouvidos, tá? Boa noite, Eu professor. tenho alguma coisa para comentar. Pode ser o Henrique, então, primeiro, se quiser levantar a mão. O Henrique falou primeiro, Pode Rosiane? primeiro, Rosiane. Uhum, Pode ser bem. qualquer um dos dois, tá? Para mim, tanto faz aqui. Pode ser a Rosiane, então? Pode ser, ser. Rosiane, então fica à É vontade. que o primeiro link de vídeo lá do ciclo da água, ele está indisponível no YouTube. Então, pessoal, importante, eu vou anotar isso aqui. Eu devo ter isso aqui gravado, vou tentar arrumar outro, senão eu coloco algum para substituir, tá? Então, o primeiro link... Isso, é o vídeo do ciclo da água. Não, beleza. Qualquer problema desse tipo, me avisem, tá? Porque... Certo. E aí a gente tenta resolver, logicamente. Né? Eu substituo ou consigo resolver, tá ótimo? Certo. Mais alguma coisa, Rosiane, que você E percebeu? também as atividades do livro, elas têm de ser resolvidas e enviadas para o senhor ou são resolvidas mesmo pela gente? Não. A maioria daquelas atividades do livro já estão no estudo dirigido. Algumas não. Então, se você quiser resolver para você, fique ótimo. Pelo menos resolver mentalmente, né? Muitas ali talvez mentalmente você já resolve. Fica à vontade. É um acréscimo, tá? Mas a maior parte delas, não vou falar que são as mais importantes, mas as que tinham mais a ver com aquilo que a gente precisava na disciplina, né? A gente colocou elas no estudo dirigido, tá? Vocês vão ver que são as mesmas algumas. Então tá bom. Beleza? Por enquanto só isso mesmo. Não, tá ótimo. Henrique, você queria falar alguma coisa? Sim, professor, só um segundo aqui que eu tô localizando aqui minha dúvida aqui, que tá nas anotações. Tá ótimo. Só um segundinho aqui. Sem problema. Achei aqui o link que está falando sobre estação de tratamento de efluentes industriais. Ele leva para o mesmo link da ETE da Sabesp. Só isso mesmo. E eu fiquei com a dúvida sobre De tratamento de efluentes, né? É o último link, de efluentes né? industriais, isso. Ele está indo para o da Sabesp. E então, são muitos links, tá, pessoal? Eu já peço desculpa de ter acontecido, que a gente vai copiando e colando, às vezes, né? Pode ter passado. E é bom que vocês tenham visto, que está mostrando que vocês estão levando o negócio a sério, né? Então pode ter certeza que eu vou postar o link correto lá também, tá? E eu fiquei em dúvida um pouco da definição em si do que é o surfactante. Beleza. O surfactante, já te respondo aqui, tá? Surfactante, cara, todo detergente, ele é um surfactante, sabe? Qualquer sabão, né? Os surfactantes são moléculas que a gente chama na química, a gente usa a linguagem anfipática, né? São moléculas que têm uma parte polar e uma parte polar. Então, são surfactantes. O sabão é um tipo de surfactante, tá? Um detergente doméstico, sabão em pó, todos são surfactantes. São substâncias que permitem, né, que você consiga dissolver uma substância polar, um óleo, uma gordura, né, um querosene, uma gasolina, em água. Você consegue fazer isso se mistura em água, sabe? Mas surfactante é o sabão. No caso, o surfactante ele é polar ou apolar? Ele é as duas coisas. Ah, sim. Entendeu? Então ele varia aí de que tá a acordo vantagem dele, porque ele é apolar também, então ele consegue interagir com moléculas apolares, gorduras, e ao mesmo tempo ele é polar também, então ele consegue interagir com a água. Então ele consegue dissolver, né? Por isso que a água consegue lavar substâncias gordurosas, somente com o sabão misturado, né? Porque com o sabão ela consegue fazer essa substância apolar aí dissolver em água. Ah, sim. Compreendi melhor agora.
Beleza? Eu fiquei um pouco com dúvida também nas lagoas de maturação da ETE. Sobre, Sim, assim, que eu vi um monte de tipos de lagoas, aí eu fiquei, um monte de tratamento, na verdade, aí eu fiquei um pouco em dúvida com as lagoas de maturação. sim. Lagoa de maturação, cara, é um tipo de tratamento de esgoto que existe. Vocês vão ver vários, tá? E como eu falei, vocês vão ver disciplinas específicas disso. Vão visitar, inclusive, né? Tomara que volte presencial, né? E você sabe que Barbacena tem uma estação de tratamento de esgoto, né? Que é da Copasa, que fica ali logo em frente à Baden, né? Depois do Parque de Exposições, ali tem uma estação de tratamento de esgoto. Até muito moderna, pessoal. Ela não usa as lagoas de maturação, não, Henrique. Mas lagoas de maturação é uma forma de tratar esgoto barato, onde você vai usar simplesmente lagoas. Então, isso é muito útil para países pobres como o nosso, né? Que você não tem muito dinheiro para fazer o tratamento mais refinado, e por outro lado, a gente tem muito espaço, né? Espaço não é um problema, não é um problema tão, né, não é tão problemático assim para a gente, é a questão de espaço. Então, né, você tem uma região que você tem muito espaço para fazer lagoas, e ali naquela lagoa, os próprios micro-organismos naturais vão comer aquela matéria orgânica do esgoto. E o tratamento de esgoto é basicamente reduzir a matéria orgânica, né? Porque 98% mais ou menos do esgoto é matéria orgânica. Então, se você conseguir retirar essa matéria orgânica, já vai, né, praticamente vai ficar limpo, né? Pode conter algum outro contaminante, né, que está em pequenas quantidades, mas a matéria orgânica em si você consegue retirar utilizando o que a natureza já faz, né? Utilizando micro-organismos que já estão aí presentes na natureza. E esse tipo de lagoa você favorece, né, que esses micro-organismos se propaguem. É mais ou menos isso, né, a ideia de lagoa de maturação. Ok? Depois a gente pode conversar mais específico, Henrique. Você pode me mandar no Zap, continuando com algumas dúvidas específicas, assim, que a gente discute lá, tá ok? Tá bom, Porque senão professor. fica muito, né? Tá bom, Pode vir um obrigado. monólogo aqui também, tá? Mas se você não entendeu bem, Uhum, igual eu vi que você já foi, entrou lá nesses aspectos, né? Mas uhum, é muito interessante isso. Você vai ver que esgoto tem N possibilidades de tratar, tá? Qual que você vai uhum, usar? Você vai sempre uma questão de custo, benefício e volume, né? Volume de esgoto que você tem para tratar, o custo, né? E o fim também que se deseja. Eu estava comentando aqui, né? Aqui em Barbacena, por exemplo, tem uma estação de tratamento de esgoto, pessoal, muito moderna, e eu falo para vocês que ela não está valendo de nada, cara, né? Se alguém quiser visitar, pelo menos lá na região, vocês vão ver lá, né? O esgoto ele é tratado, ele é lançado nesse rio que passa ali também. O rio passa logo do lado dela, né? Você vê o cheiro que é o rio. Então, eu estou tratando um esgoto, mas eu estou lançando o efluente tratado num rio totalmente poluído. Então, eu não estou adiantando nada. Vocês vão concluir isso ao longo do curso. Entendeu? Não adianta nada eu tratar e lançar aquele efluente tratado no local que vai receber, teria que estar limpo, né? Se ele está mais sujo do que o próprio efluente que está sendo lançado, não faz sentido esse tratamento, né? É que nem enxugar gelo. Mas isso acontece aqui em Barbacena, por questão política, né? Porque o SAS tem a Copasa e tem o SAS, a Copasa, né, do Estado, e ela construiu essa estação de tratamento, a Copasa atende somente uma parte da cidade, e aí tem toda uma briga aí que acaba que ela não está resolvendo, né? Esgoto, na verdade, é isso. Ou você trata tudo, ou tratar um pouquinho não adianta muita coisa. Na verdade, é essa, tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Que eu quero, antes de encerrar, eu quero apresentar para vocês, né, que a gente está falando de química ambiental. A gente tem que ter alguma noção, né? E é esperado que isso. Todo mundo que está aqui fez o ensino médio já, né? E o ensino médio, a química é uma disciplina obrigatória. E a área ambiental, pessoal, é totalmente ligada à química, né? A gente destacou isso naquela apresentação que a gente fez. A maior parte dos poluentes que vocês vão estar lidando aqui são poluentes químicos, né? E a maior parte também dos métodos de tratamento, maior parte, não são todos não, mas boa parte dos métodos de tratamento, né, são também químicos. E os métodos de análise, para você saber se está poluído ou não, são também métodos químicos. Então, a área de vocês tem que ter um conhecimento de química, ok? Tem mais alguma dúvida específica sobre estudo dirigido, alguma coisa que vocês queiram que eu comente? E senão eu quero apresentar para vocês aqui o meu... Pode falar, Henrique, pode falar. Eu tinha uma dúvida só com relação a uma pergunta do estudo dirigido que está pedindo para a gente falar sobre as características do rio
E eu não soube muito bem descrever. Tem algum problema? Então, você pode pesquisar um pouquinho, né? Você é de qual cidade? É de Barbacena. Você é daqui Mas eu mesmo, falei né? assim, características muito básicas que eu coloquei. Ah, mas é o que você conseguir encontrar, né? A gente está no momento, Uhum. né? Eu não vou te recomendar ir lá, mas você conseguir várias fotos. Qual que é o principal rio aqui de Barbacena, né? É o Rio das Mortes, né? Que é um rio que até que está numa qualidade até razoável, porque ele não passa dentro da cidade, né? Ele corta por fora aqui, mas ele recebe alguma carga poluidora. O SAS capta a água do Rio das Mortes, né? Já a Copasa, pessoal, ela capta, não sei se vocês sabem disso, né? Lá de Alfredo Vasconcelos, né? A Copasa ela paga uma nota até de royalties para o município de Alfredo Vasconcelos, porque a captação dela vem de Alfredo Vasconcelos, um rio que passa no município de Alfredo Vasconcelos, né? O SAS capta no Rio das Mortes. Então, quando eu falo essa pergunta, Henrique, porque tem gente aqui de várias cidades aqui da região, né? Então, no caso seu, que é Barbacena mesmo, se você falar para mim do Rio das Mortes, está ótimo. Se você falar do córrego da Rua da Bahia, eu vou ficar satisfeito também. Eu quero que você fale para mim que você tenha noção, né? Pô, tem rio na minha cidade, tem córregos. De quase toda cidade tem algum córrego, pelo menos, né? Então a gente só quer que o aluno tenha essa visão. Tem um rio sim na minha cidade. Como que ele está? Se você falar, por exemplo, do córrego da Rua da Bahia, você vai falar que ele está em esgoto puro, né? Ele está extremamente poluído. Se for falar do Rio das Mortes, né? Ele já tem uma situação um pouco melhor. Pelo menos alguns trechos dele, né? Ele está numa situação até melhor. Ok? Mas é Tá bom, isso. professor. Eu moro aqui no bairro Romã, por exemplo, alguns de vocês, quem é da cidade não vai conhecer, aqui no bairro Romã passa um córrego, cara. Muito bonito até, né? Ele está todo protegido por mata ciliar, só que ele vem com esgoto que vem lá de Barbacena, né? Então, um cheiro horrível, era para ser um cartão postal aqui da cidade, e na verdade é um espanta-gente, né? Quem quer ficar perto daquele córrego fedorento? Né? Mas é isso que eu queria de vocês, tá? Que vocês tenham noção do que tem na cidade de vocês de recurso hídrico. No caso, rios, né? Que é aquela pergunta específica. Beleza, Henrique? Alguém mais, pessoal? Tranquilo, professor. Fiquem à vontade, podem acabar a timidez, tá? Eu sou o tipo de professor que vocês vão achar bacana, né? Eu estou aqui para ajudar o aluno, não para prejudicar o aluno, né? Mas todo professor deveria ser assim, né? Ter esse objetivo. Muitos talvez nem tanto, né? Eu sou o professor que estou aqui, ainda mais o curso de vocês, que eu sei que a química aqui, pessoal, no curso de vocês, a química ambiental, ela vem como um somatório. É uma disciplina que nem existia no curso, né? Já tem uns 3 anos para cá, né? As últimas 3 turmas, se eu não me engano, que passaram a fazer a química ambiental. Mas é uma coisa que veio para somar, né? Não é uma disciplina que veio para reprovar aluno, tirar o aluno do curso, né? Fazer o aluno desistir do curso. Pelo contrário, né? É uma disciplina que veio para somar, para mostrar para vocês a importância do conhecimento químico na área de vocês, né? E na área ambiental, está totalmente interligado. Ok? Antes da gente finalizar, pessoal, para não ficar muito cansativo a coisa aqui, aconteceu alguma coisa? A Denise levantou a mão. Não apareceu para mim aqui, não? Boa noite, professor, isso Pode falar, mesmo. Denise, fique à vontade. Então, professor, no decorrer, né, da matéria, das minhas anotações, eu me deparei com, nos processos biológicos, né, os anaeróbios, que me chamaram mais atenção. Porque fala que no tratamento, né, dos efluentes, emprega-se micro-organismos, né, que degradam a matéria orgânica. E aí eu pensei numa outra possibilidade aqui também, eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque eu tenho um aquário aqui na minha casa de uns 200 litros aproximadamente, e eu uso aquela cerâmica, uma cerâmica junto com um filtro, e até que a água fica bem turva, né, no início, acho que tem que ter um ciclo, eu não entendo muito bem, é tudo muito novo para mim ainda, que é a primeira vez que eu estou tendo um aquário aqui. E aí, eles me informaram que quando essas cerâmicas vão criando, assim, aquelas colônias eu acho que é micro-organismos ou bactérias, que foi me informado, uma coisa assim, aí que vai começar a limpar a água, ela vai deixar de ser turva e meio amarelada, porque as próprias bactérias ou micro-organismos vão limpando, né, a água para ela ficar, assim, mais cristalina. Isso tem alguma coisa a ver com esse processo biológico anaeróbio também, que é feito no tratamento de efluentes? É mais ou menos assim a mesma coisa ou não?
Não, é sim, Denise. Inclusive, né, a estação de tratamento da Copasa aqui de Barbacena, ela é baseada num reator anaeróbico. E ele contém exatamente isso, né? É um material cerâmico, tipo umas pedras, né? E as Isso. bactérias são micro-organismos, né? As bactérias é um tipo de micro-organismo, né? E no caso ele vai desenvolver bactérias anaeróbicas. O que é uma bactéria anaeróbica, né? Ela sobrevive na ausência de oxigênio. Entendeu? Que tem reatores anaeróbicos, aeróbicos e facultativos também. Né? Os facultativos têm tanto anaeróbico quanto aeróbico. No caso do aquário, vai acontecer exatamente isso, né? Colônias de bactérias vão se desenvolver naquelas pedras ali e elas vão consumir essa matéria orgânica que vai sendo liberada, né? Pelos peixes, o cocô dos peixes, principalmente, né? Resto de ração, resto de alimento. É muito bacana aquário, tá? O meu vizinho aqui de frente, ele é um aquarista, ele tem vários grandes aquários, ele está fazendo até um tanque agora. Né? É trabalhoso, eu já te indico isso. Né? Nossa, a água prazeroso. Fica muito escura. No início, a água estava muito escura mesmo. Enquanto essa cerâmica não foi escurecendo, parece que foi criando mesmo essas colônias mesmo de bactéria. Aí sim começou a clarear. Parece que elas se alimentam esses micro-organismos se alimentam dessas fezes dos peixes e restos de rações, é isso? Exatamente. Eles comem, né? O alimento deles é extraído desses restos, né? Que vão se acumulando ali. Eu só te indico, aquário é uma química pura ali, cara. Você vai ter que regular pH. Você já deve saber que tem pH. Um líquido. Tem um líquidozinho que tem uma coloração adequada. A questão do oxigênio, muito interessante, né? Dependendo mas é muito dos novo para mim. Não, então, mas você vai aprender, né? É uma coisa muito apaixonante que eu vejo quem entra acaba estudando, porque se você não estudar, seus peixes vão acabar morrendo, né? Quando eu me deparei com essa parte, eu lembrei, falei, gente, acho que tem tudo a ver com aquário, por causa das cerâmicas, da colônia que vai formando, né? Para limpar a água mesmo, muito interessante. É isso. Os micro-organismos, pessoal, eles comem, né? Existe uma série de micro-organismos que vão comer realmente essa matéria orgânica do esgoto. Então, foi o Henrique que até falou de lagoas, né? Esses sistemas de lagoas, eles são baseados basicamente só nisso, né? E não usa um reator que seria mais caro, né? Ele usa simplesmente uma lagoa. E geralmente nesses sistemas de lagoa você vai ter tanto anaeróbica quanto aeróbica, né? Anaeróbicas vão atuar no fundo da lagoa e o aeróbico vai atuar mais na parte superficial, né? Tem lagoas até que tem aeração, né? Tem uma hélice girando lá no meio para deixar ela mais aerada, né? Mas micro-organismos, principalmente bactérias, algumas classes de bactérias, elas consomem a matéria orgânica. Não é à toa, pessoal, que muitos rios, ele passa dentro de uma cidade, ele sai puro esgoto. Porque como é difícil você ver uma cidade, praticamente toda a cidade brasileira, mesmo pequenas vilas aí, né, cidadezinhas, que não são cidades, pequenas, né? Todas as pequenas cidades ou grandes, elas estão próximas, ou um rio corta realmente essa cidade. Né? Isso é uma regra. As cidades elas foram crescendo próximas aos rios. E no caso, isso é a herança portuguesa, tá? Amigos nossos dizem que é uma herança portuguesa. O professor Glauco até fala muito isso, né? O professor Glauco, vocês vão ter aula com ele, vocês estão tendo aula com ele, né? Ele fala que o sistema português, o português ele constrói a sua casa com fundo para o rio. O holandês, por exemplo, ele constrói a sua casa de frente para o rio. Português, a gente é uma colônia portuguesa, né? Você vê que nossas casas elas são de fundo, o fundo fica para o rio, e tudo que não presta a gente joga no rio, né? Principalmente o esgoto, lógico, mas no geral o lixo, né? Sofá velho. Tem pessoas que não têm consciência nenhuma e acham que o rio você pode jogar tudo o que você quiser. Né? Isso é uma realidade aqui no Brasil. Né? Eu morei numa cidade que chama Manhuaçu, não sei se alguém conhece, né? Lá no leste de Minas. Manhuaçu passa um grande rio dentro da cidade. E as cidades que estão e as casas que estão na beira do rio, eles nem têm rede de esgoto, não. Você já vê, né? Em visões mais altas, em prédios, você consegue ver que já ligam, né? Já fizeram ligações diretas dos banheiros, das pias, diretamente já dentro do rio. E por que vai fazer rede de esgoto? Essa é a mentalidade, né? Lógico que tem que mudar, está totalmente errado. Mas isso acontece. No geral, né? Qualquer rio que passa dentro de cidade, ele sai dali totalmente poluído, principalmente com esgoto. Mas você pode perceber que muitos desses rios, se ele tiver depois um bom trecho, principalmente se for a região igual a nossa, que é a região montanhosa, vai dar muitas quedas,
O rio vai ser muito aerado. Nesse processo, passado alguns quilômetros, ele vai ficar limpo novamente. Porque num trecho aí dele, né, vai ter bactérias atuando, né, e bactérias aeróbicas e anaeróbicas que vão estar consumindo essa matéria orgânica, e esse rio ele vai se limpando com o decorrer dele. Isso acontece com grandes rios, tá? O rio Tietê, por exemplo, que passa em São Paulo, é uma coisa absurda, né? Ele sai de São Paulo totalmente poluído. Mas no longo do curso dele, tem regiões, eu particularmente já nadei no rio Tietê, logicamente lá já, né, bem muito longe de São Paulo. Mas isso acontece com os rios, tá? E por isso que o tratamento de esgoto, né, boa parte dele é biológico. Dependendo do caso, há também tratamentos químicos, né? A gente tem alguns vídeos mostrando isso lá, tá? Há tratamentos químicos também, né? Há vários níveis de tratamento de esgoto. E há uma tendência, pessoal, aqui no Brasil isso ainda é um tabu, que as estações de tratamento de esgoto sejam interligadas às estações de tratamento de água. Então, você vai tratar muito bem aquele efluente, né, aquele esgoto, e aí o efluente tratado, você vai direto para a estação de tratamento de água, que vai passar para o tratamento de água e já virar uma água potável, né? É o que a gente chama de água de reuso. Países aí estão usando isso em larga escala, países que têm, né, menos disponibilidade de água que a gente, como os Estados Unidos, na Califórnia, né, é um estado grande, populoso, muito seco. Eles usam água de reuso, já está em vários outros países, né, em várias partes do mundo, tem usado já água de reuso. Tá? Aqui no Brasil isso é um tabu. Tá? Muitas empresas usam água de reuso, mas para coisas menos nobres, né? Para fazer alguma lavagem, né, da planta da empresa, para fazer irrigação de alguma coisa que não vai ser utilizada na alimentação. Né? A água de reuso ainda é um mito aqui no Brasil, né, um tabu, mas é uma coisa que vai virar uma realidade. Né? A gente não vai poder se dar o luxo mais, né, de tratar, a gente vai ter que tratar todo o esgoto que é produzido e fazer um tratamento de um nível top, né? A gente vê que tem vários níveis, né? O ideal seria um tratamento secundário ou terciário, para poder devolver esse efluente para uma estação de tratamento de água e devolver isso para a rede de distribuição e fechar o ciclo, né, para ter praticamente nada de desperdício de água. Né? Isso seria o ideal. Ok? Mas parando de falar um pouco, pessoal, e voltando um pouquinho para a química, né, que vai ficando muito tempo, vai ficando muito cansativo, né, a aula, eu vou só apresentação, eu quero só chamar a atenção de alguns temas importantes aqui relacionados à molécula de água em si. O resto a gente vai deixar, né, para vocês lerem mesmo, e a gente vai tirando dúvidas assim que elas forem surgindo. Esse aqui é um slide, pessoal, né, que a gente vai estar vendo eles aqui, depois a gente disponibiliza eles também para vocês lá no CIGA. A maior parte das coisas que estão aqui estão no livro também, tá, ou estão nas videoaulas. Mas isso aqui, né, são slides da nossa primeira assunto aqui. E eu quero chamar a atenção principalmente desse primeiro slide aqui, pessoal. Nós estamos falando de química, né? Nós estamos falando de água. Todo mundo lembra, pessoal, o que é a molécula de água? A água que a gente lida mesmo aqui no nosso dia a dia não é a água pura, né? Mesmo a água que a gente bebe na nossa casa, a água potável, ela contém um monte de outras substâncias, né? A água dos rios aí. A água que a gente tem contato realmente, né, dificilmente vai ser uma água pura. Nem mesmo a água destilada, que é usada para alguns fins, é uma água 100% pura, tá? Que a água 100% pura, ela teria que ter somente moléculas de água. Todo mundo lembra o que é uma molécula de água? É um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Átomos, professor? Isso é a molécula de água, tá? Então, né, ela é formada por 2 tipos de átomos diferentes. Esses 2 átomos de hidrogênio estão ligados ao átomo de oxigênio. E como que eles se ligam, né? Eles se ligam por uma chamada ligação covalente. Eles compartilham pares de elétrons. Estão lembrando disso, pessoal? Qual que é a diferença do oxigênio para o hidrogênio? Né? São elementos químicos diferentes. Existem vários outros. Vou só pular aqui esse slide. Isso aqui também, né, quando a gente fala em química, a gente não pode deixar de mencionar, né, a nossa famosa tabela periódica. A tabela periódica, pessoal, é um resumo, né? Tá agrupado aqui todos os elementos químicos que existem na natureza, no universo como um todo, e também alguns elementos que são artificiais, que foram produzidos pelo ser humano. Mas todos os naturais e artificiais que existem, então, né, ou que já existiam, ou que foram produzidos por nós, estão aqui.
Eu citei dois aqui agora, que fazem parte da molécula de água, né? Que é o hidrogênio e o oxigênio. Mas existem diferentes outros átomos. Mas vamos ficar somente nesses dois, hidrogênio e oxigênio, né? O que é hidrogênio? Hidrogênio é um elemento químico, pessoal. Ele é formado por um tipo de átomo que possui número atômico igual a 1. O que é esse número atômico, né? É o número de prótons que ele possui no núcleo. Então, todo átomo, né, é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Lembrem-se disso? São as partículas subatômicas, né? O hidrogênio, especificamente, pessoal, ele só tem um único próton no seu núcleo e um único elétron que circula ao redor desse núcleo. Tá? Já o oxigênio, ele possui o número atômico 8. Ele possui 8 prótons, ele possui 8 elétrons circulando, ele tem uma massa de 16, então ele tem mais 8 nêutrons, que é uma outra partícula. E cada elemento químico diferente tem seu número de prótons, nêutrons e elétrons. Tem seus átomos específicos, né? Por exemplo, que o boro, né, ele tem o número atômico 5, então ele tem 5 prótons. Então, cada elemento químico se difere do outro, pessoal, pelo número de prótons que eles possuem no núcleo. O hidrogênio possui 1, o oxigênio possui 8. Ok? Não vou me delongar muito nisso aqui, não. Aqui a gente vai voltar nessa tabela, a gente tem muitos elementos aqui que nos interessam, né? Muitos elementos aqui fazem parte do nosso corpo, por exemplo, o carbono, o nitrogênio, né? O próprio oxigênio, o hidrogênio, o enxofre, fósforo. Muitos elementos são contaminantes ambientais muito importantes, pessoal, chamados metais pesados, né? Como o chumbo, aqui, o Pb, né? O mercúrio, Hg, cádmio, Cd, que, né, a gente vai listá-los, né? A gente vai discuti-los. Então, né, tem muita coisa para ser falada aqui, né? Os metais, os não metais, os metais de transição. Não convém a gente entrar em muitos detalhes aqui, não. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse momento é o seguinte, né? A água, então, é uma molécula, né, formada por ligações covalentes entre um átomo, entre o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Ok? O oxigênio ele possui 8 elétrons, né, e o hidrogênio possui 1. Então, pessoal, o hidrogênio ele compartilha pares de elétrons com o oxigênio. Então, o oxigênio ele compartilha 2 pares de elétrons, né, um com um hidrogênio de cá, outro com outro hidrogênio. Essa é a forma que a gente representa, né? Por isso que a gente fala H2O, é a forma que a gente usa, né, que tem uma forma estrutural, a forma mostrando os elétrons, mostrando a ligação covalente aqui. Esse par de elétrons ele é compartilhado entre 2 elementos e forma uma ligação. Isso mantém o hidrogênio próximo ao oxigênio. Okay? Agora, a molécula de água ela tem uma estrutura espacial, ela é angular, ela tem exatamente essa forma. Isso é fundamental, pessoal, porque a água ela é polar. Vocês vão ver muito esse termo, né? A água é uma molécula polar. Eu cheguei a comentar isso na hora que eu estava discutindo com o Henrique aí, né? O que é uma molécula polar, pessoal? Ela possui polos, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva. A água, então, a gente fala que é o solvente universal, mas ela só é eficiente como solvente para dissolver coisas polares. Tudo que é polar se dissolve bem em água, né? Tudo que é apolar, que coisa polar, por exemplo, que a gente podia dar um exemplo aqui, né? O próprio óleo de cozinha, a gasolina, né? O diesel, o petróleo de uma forma geral, né? Você vê que o diesel, a gasolina, o óleo que está na nossa casa, por exemplo, né? O óleo e a água não se misturam. E não se misturam porque a água, pessoal, ela tem uma característica polar. Pelos átomos que a formam, né? Pelo tipo de estrutura que ela possui, ela é uma molécula polar, ela tem um regime de dipolo permanente. Com isso, né, ela consegue dissolver muito bem tudo que é polar também. Ok? O que não é polar já não dissolve bem em água. A gente vai discutir bastante isso, né, quando a gente vai falando dos contaminantes aí, né? Todos aqueles contaminantes polares, eles são até pior nesse ponto, que eles vão se misturar com a água. Um solvente apolar, pessoal, ou qualquer coisa que seja apolar, vocês vão se lembrar, né? Houve um acidente aqui em Barbacena, uns anos atrás. Na verdade, era um roubo que estava tendo de combustível. Na saída ali, né, na 040, sentido a Juiz de Fora, eles estavam roubando diesel, né, dos dutos que passam ali naquela região. A carreta não conseguiu, eles lançaram todo aquele diesel, pessoal, uma carreta inteira, né, na água. O óleo diesel é uma substância apolar, então ele não se mistura com a água, ele vai ficar na parte superior.
Igual como quando acontece derramamento de petróleo, né? O petróleo também é uma coisa totalmente apolar, né? Então ele não mistura com a água, ele vai ficar na parte superficial. E até facilita um pouco a limpeza, né, de um poluente apolar. Quando é uma coisa polar, vai piorar ainda mais, porque ele vai se misturar muito bem com a água. E uma molécula de água, pessoal, quando eu pego um copo de água, por exemplo, e água é um solvente, uma coisa fenomenal, a gente tem que ingerir, né? Quem não tem esse hábito, adquira, tá? Precisamos de tomar água. Também a água em excesso faz mal, pessoal. Existe uma doença, né, que é causada por um excesso de água. Se você tomar água demais, você dilui muito os sais que existem dentro do nosso organismo. Isso dá problemas também, né? Podendo gerar até morte. Você não pode tomar 10 litros de água, um número grandíssimo, né, de água de uma única vez, tá? A água, então, né? Então, mostrei aquela estrutura, o que forma ela, né? O caráter polar que ela possui, porque ela tem uma geometria, né? Ela tem pares de elétrons, que a gente chama de não ligantes, que ficam aqui sobre o oxigênio, que torna essa parte da molécula negativa, deixa ela com a geometria desse jeito e deixa ela numa forma polar. Então, a água é uma molécula polar. E é importante também, pessoal, a água ela forma ligações de hidrogênio. Eu estava comentando, né? Num copo de água, você não tem uma única molécula. As moléculas, os átomos, pessoal, são coisas muito pequenas. No único copo de água aí, você vai ter milhares e milhares de moléculas de água. E essas moléculas, elas ficam unidas umas às outras por o que a gente chama de ligações de hidrogênio, né? São forças intermoleculares entre uma molécula e outra. Essas forças são muito importantes, pessoal, e elas dão à água as propriedades que a gente conhece da água. Por exemplo, a água ela tem uma temperatura de fusão e de ebulição bem elevada, né? A água ela funde a 0 graus Celsius, ao nível do mar, e entra em ebulição, ou seja, passa para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Essas temperaturas são interessantes, porque isso permite que a água fique líquida entre 0 e 100 graus Celsius, né? No planeta, nós praticamente quase todas as regiões do globo, né, ficam mais ou menos nessa faixa, quase que um ano inteiro entre 0 e 100. Então a água ela fica líquida, né, na maior parte da superfície do globo, isso é importante. E essas ligações de hidrogênio, pessoal, né, dá a ela uma série de propriedades que eu vou destacar aqui, né? Ela tem uma alta capacidade calorífica, né? Ela é fundamental no nosso metabolismo, ela tem uma alta tensão superficial, essa questão da solidificação dela, né? A água sólida, o gelo, ele é menos denso do que a água líquida. Isso tudo é explicado, pessoal, por causa da geometria da molécula de água, dessas ligações de hidrogênio que ela forma. Por isso que o gelo, ele não afunda, né? Ele fica na parte superficial, né? E com isso permite que mesmo esses continentes gelados, nas regiões polares, exista toda uma vida, né? Todo um ecossistema sobre aquela camada de gelo. Mas eu queria chegar aqui, né? A água ela tem uma série de propriedades que são atribuídas, né? E só existe isso para a água. A água ela é muito especial em relação a outros solventes, né? Nós fomos, não é à toa que a vida surgiu na água, né? A água forneceu condições, pessoal, para que pudesse existir vida. Então, né? Ela tem uma série de propriedades e cada propriedade dela é porque ela traz para ela funções, né? Então, ela tem essas funções que a gente conhece bem, porque algumas propriedades que ela possui a favorecem nesse sentido, ok? Não vou me delongar muito aqui mais, não. Vou deixar para vocês consultarem isso aqui. Eu vou postar esse material para vocês. E lembro que a gente vai esgotá-lo. Eu vou passar por todas as sessões desse material aqui também, tá? Nas aulas síncronas nossas. Tá ok, pessoal? Eu vou parar por aqui hoje. Eu queria somente fazer esse primeiro apanhado. Nós vamos marcar aulas a cada 15 dias. Se necessário for, pessoal, se a turma pedir, a gente faz um número maior delas. Como eu falei, a gente está aqui para ajudá-los. O que a gente não quer é chegar aqui e não ter ninguém para assistir a aula, né? Então não justifica, né? E lógico também, como eu falei, essas aulas síncronas não são obrigatórias, pessoal. Né? Isso aqui não gera presença, não gera falta, né? A gente não pode fazer aqui atividades síncronas. A gente até faria, né, se fosse possível, mas a gente não pode, pela regra aqui do nosso instituto, né, do ensino remoto. Ok? Mas por hoje, pessoal, eu quero parar por aqui. Eu só queria dar essa primeira apresentação aqui, mais um pouquinho, dando mais aprofundada, mas para essas aulas nossas síncronas terem uma efetividade, é importante que vocês leiam o nosso livro e assistam às videoaulas.
E nesse meio termo, surgindo qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? E nisso vai subsidiando para a gente formulando nossas próximas aulas síncronas, né? A gente vai fazer, como eu falei, quanto for necessário para que resolva o problema de vocês, né? Como eu falei, o foco nosso aqui é os alunos que estão interessados, né? Os alunos que estão realmente interessados, a gente acha que a gente vai dar conta, sim, de deixar, né? Vocês vão sair dessa disciplina sabendo mais coisas do que chegaram aqui, com certeza. Ok? O que eu queria falar por hoje era isso. Se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, falem. Alguma dúvida, fiquem à vontade, como eu falei, para me mandarem pelo WhatsApp a qualquer momento. Tá? Se não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação e vou encerrar aqui a nossa aula. Alguém? Alguma questão? Não, aparentemente não, pessoal. Então é isso. Desejo a todos, então, uma boa noite, né? E, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente aqui para a gente poder estar conversando mais. E, como eu falei, espero que vocês tragam problemas para a gente, pessoal. Né? A nossa colega aqui falou da questão do aquário. A área ambiental, pessoal, todos vocês têm alguma questão a ser dita. Eu tenho certeza disso. Todo mundo tem algum probleminha, alguma coisa, né, a ver com a disciplina. A gente vai tratar vários outros assuntos aqui ainda, né, ao decorrer do semestre, e vocês vão ver, né, dificilmente a gente vai tratar de algum tema aqui que ninguém saiba nada, né, que ninguém tenha alguma curiosidade a respeito. Mas é isso então, pessoal. Boa noite a todos. Em breve estaremos juntos novamente aqui. Boa noite. Deus. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.